Bom, vamos aqui à segunda parte do vídeo de teste de jogos no tablet Galaxy S6 Tab. Vamos ver até onde vai o processador Exynos. Bom, vamos lá. Se puderem, apertem aí o botão de hype do vídeo, que ajuda bastante atualmente no YouTube. Na primeira parte foquei no PS2 e agora vamos aos outros sistemas. Começando aqui com o PSP, vocês podem ver que o GTA Vice City Stories está rodando perfeitamente. Ele está rodando tão bem que eu pude subir a resolução do emulador e continuou rodando certinho, lisinho, sem travamento nem nada. Então o GTA Vice City Stories é completamente jogável. Tá aqui no gráfico em 720p, tá numa boa. Eu ia testar o Liberty City, mas eu acho aquele jogo tão fraquinho, tipo, pra mim eu acho que assim, da era do PS2, PSP, é o pior GTA o Liberty City Stories. E o Vice City ainda é bom porque o gráfico é melhorzinho, você consegue nadar no jogo e tal. Então esse aqui passa no teste, está funcionando muito bem. Vamos ao próximo da lista. Continuando aqui a lista com o clássico do PSP, God of War Chains of Olympus. E aqui um jogo que eu lembro que na época do Moto G5, do J7 Prime, era um jogo que penava para rodar, era dificílimo rodar ele. E aqui o Galaxy S6 Tab tira de letra, roda direitinho o jogo numa boa. Se eu tive problemas no God of War do PS2, o mesmo não se repetiu na versão de PSP, também pelo jogo ser mais leve comparado ao do Play 2 e também o PPSPP ser melhor que o Aether, mas enfim, ele está rodando muito bem. Eu pude subir a resolução dele ao dobro, tipo, a resolução nativa do PSP é essa. Eu subi uma vez, continuou bem jogável, mas eu notei que quando eu subi a terceira vez a resolução, quando eu usei o triplo Kaioken, botei em 720 igual ao GTA, o jogo ficou lento. Mas aí é só jogar na resolução 2x, que já tá numa boa, tá completamente jogável e o gráfico tá bem bonito. Então, passou no teste aqui o God of War Chains of Olympus. Vamos ao próximo da lista. Ainda aqui no PSP, vamos ao PES 2011. E diferente da versão de PS2, que eu senti uma queda de quadros e tal, aqui a versão de PSP rodou 100% o jogo inteiro. Mas aí já é um problema que é uma questão acho mais particular minha, mas eu acho a versão de PSP, apesar de ser à primeira vista igual à do PS2, ela é muito pior no que se diz jogabilidade. Eu acho muito mais difícil chutar nesse jogo do que no PS2. Aqui, se você aperta fraquinho o quadrado, a bola já vai lá na lua. Mas isso é um problema do jogo. Em questão dele desempenho, ele tá normal aqui no PSP. Não esperaria menos disso. Se rodou o God of War, o PS vai ter que rodar, que é um jogo mais leve. E aqui só pra mostrar que, tipo, jogo de futebol, é aquele jogo assim, mesmo quem não gosta tem que ter na lista, porque pra jogar às vezes com mais alguém é sempre uma boa. E aqui tá funcionando muito bem o PES de PSP. Vamos aqui ao próximo da lista. Agora aqui, saindo do PPSPP e indo pro Dreamcast, temos aqui o Marvel vs Capcom 2. Eu falei que ia testar o Marvel vs Capcom, mas eu não testei a versão do Play 2, mas sim a do Dreamcast. E como vocês podem ver aqui, o jogo funcionando perfeitamente, um clássico do Play 2, da sexta geração. O Dreamcast, em questão de potência, ele é inferior ao PS2, então eu imaginei que se rodou o PS2 ia rodar ele também. Mas para ser um tira-teima, tá aqui rodando numa boa. É um videogame, é o último videogame que a SEGA lançou. Apesar de uma biblioteca pequena, tem muito jogo bom nele, é só dar uma pesquisada. E aqui, como vocês podem ver, dá pra jogar numa boa no tablet. Então, se vocês quiserem jogar algum jogo de Dreamcast aí, tipo Marvel vs Capcom, ou o próximo da lista que eu vou falar, é uma boa sim. Agora vamos aqui ao próximo da lista. Continuando aqui a lista, ainda no Dreamcast, um clássico do Play 1, mas que tem uma versão melhor para o Dreamcast, o Tony Hawk Pro Skater 2. E aqui o jogo não precisa nem comentar, tá rodando perfeitamente, numa boa. Eu poderia jogar a versão de PS1, mas assim, o Dreamcast é mais potente, então é mais interessante para um vídeo de testes. E como vocês podem ver, está rodando muito bem, então assim, questão do Dreamcast, talvez assim, um Shenmue não chegue a testar, mas os dois jogos que eu peguei aqui do Dreamcast funcionaram muito bem, me surpreendeu positivamente. Pois o Dreamcast também, mesmo sendo leve, às vezes ele tem umas pegadinhas, mas aqui o Tab S6 também está indo muito bem. Mudou o jogo direitinho, sem lag, sem bugs. Para não dizer que eu não tive que fazer nada, eu tive que mudar a configuração de áudio do emulador, que no áudio padrão o jogo não funciona direito, mas só foi eu mexer no áudio que ficou normal. Mas aí tá aí funcionando direitinho o jogo. Agora vamos
para o próximo da lista. Continuando aqui a lista, agora no 3DS, primeiro aqui testando o New Mario Bros 2. No caso aqui eu estou usando o Citra. E aqui o jogo me surpreendeu muito positivamente, porque eu já tinha testado o Citra em outro Samsung com processador Exynos e não rodou bem assim não. Então aqui o jogo tá rodando lisinho, completamente jogável, tá no 100%, não tive que fazer nenhuma configuração. Aqui o Mario Bros 2, a continuação daquela versão 1 de que lançou pro DS, rodando muito bem o jogo aqui, me surpreendeu positivamente, pois eu não esperava que ele ia rodar tão bem assim esse jogo no Citra, já que, como eu falei, o Exynos assim não tem uma fama muito boa para jogos, como a gente conhece. E aqui o jogo não tem mais nem o que comentar, vamos prosseguindo aqui na lista, vamos lá. Continuando aqui, ainda no Citra, o jogo Pokémon Y. E esse jogo aqui, já deu para notar que teve umas leves quedas de quadros em alguns momentos, mas assim, completamente jogável. E por ter sido quedas tão pequenas, eu acredito que com algum simples ajuste na emulação, ele vai rodar lisinho. Mas assim, no normal o jogo já está rodando muito bem. Me surpreendeu também positivamente, pois Pokémon o X e Y são joguinhos mais pesados da geração do 3DS, então geralmente eles sofrem para rodar em emulador essas coisas, e aqui tá rodando muito bem o Pokémon Y, que eu escolhi o inicial de fogo, na dúvida eu falei, vamos lá, o Pokémon de fogo desde a época do Charmander, né, tem o Ember e tal, funcionando aqui numa boa o Pokémon Y de 3DS. Agora vamos aqui ao próximo videogame da lista, vamos lá. Prosseguindo aqui na lista, agora indo para o Nintendo Wii. E aqui eu estou testando o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, a versão de Wii. Como eu comentei no vídeo anterior do Play 2, no PS2 rodou, mas não rodou 100%. Aqui no Wii rodou 100%. O jogo está lisinho, funcionando direitinho. Usei aqui o Goku vs Cell para replicar aquela luta da saga dos androides, uma das melhores de Dragon Ball. E aqui o jogo funcionando muito bem. O Tenkaichi 3 versão de Wii não tem tanta diferença para a versão de PS2, basicamente é o mesmo jogo, só o gráfico um pouquinho melhor, mas também nada destacável. E aqui tá funcionando muito bem, então até comento assim, se você quiser rodar o Dragon Ball Tenkaichi 3, eu até recomendo, se você quiser rodar pelo Android, pelo celular e tal, rodar a versão de Wii em detrimento da versão de PS2, por ele ser mais leve. E sendo basicamente o mesmo jogo, é só jogar e aproveitar. Então vamos aqui ao próximo da lista. Aqui ainda no Nintendo Wii, o jogo New Mario Bros. E infelizmente esse jogo aqui não rodou legal no emulador não. Eu acho que eu não mexi de novo. É uma jogatina simples, então eu não mexi em configuração. Mas eu sinto que aqui nesse caso, mesmo mexendo, não vai, acho que vai ter grandes melhoras. Eu tentei mudar o motor gráfico do OpenGL para o Vulkan para ver se mudava alguma coisa. Ficou na mesma, então assim, infelizmente o New Mario Bros não funciona bem no Tab S6 não. Esse jogo aqui infelizmente não passa no teste, não tá rodando, não tá nem no mesmo patamar daqueles jogos mais ou menos do PS2, não, nem no patamar 100% dos outros jogos do vídeo. Então, esse aqui tá bem abaixo, infelizmente não dá pra jogar direito no Tab S6. E por último aqui, mas não menos importante, Resident Evil 4, a versão de GameCube. Infelizmente eu não consegui configurar aqui a imagem para ficar em tela cheia, mas é só algum ajuste simples que deve se fazer, que eu não peguei aqui. Esse jogo aqui, comparado à versão do PS2, está rodando bem melhor. E eu ainda senti em alguns momentos um pouco de queda de quadros, mas muito menos do que na versão de PS2. Então eu acredito que com um leve ajuste seja possível jogar ele perfeitamente, pois assim, do jeito que tá, ele já tá bem jogável. Então acredito que só com um leve ajuste ele vai ficar impecável. Então aqui um outro jogo pesado, assim, na versão do PS2, que aqui na versão do Dolphin tá rodando numa boa, aqui o Resident Evil 4. E bem, esta aqui foi a segunda parte do vídeo do teste de jogos no Galaxy Tab S6, com foco ainda nos sistemas Nintendo, PSP, Dreamcast. E no próximo vídeo eu irei fazer o teste dos jogos Android. Então quem quer testar jogo Android, diz aí, deixa aí nos comentários que eu vou testar. Bom, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. E é isso, nos vemos no próximo.